Primeira parte. Em dada manhã de novembro, aí pelas 9 horas, o rápido de Varsóvia se aproximava de Petersburgo em alta velocidade. Estava degelando e tão úmido e embaçado que era difícil distinguir qualquer coisa a 10 passos da linha à direita ou à esquerda das janelas dos vagões. Dentre os passageiros, alguns regressavam do estrangeiro, mas a maioria dos que lotavam os compartimentos da terceira classe era gente de condição humilde, vinda não de muito longe, a negócio. Todos, naturalmente, estavam cansados e friorentos, com os olhos pesados de toda uma noite de viagem, e suas faces pálidas e amarelentas competiam com a cor do nevoeiro. Em uma das carruagens de terceira classe, 2 passageiros, desde antes de amanhecer, estavam sentados diante um do outro, ao lado da janela. Ambos moços, não muito bem vestidos, viajando com pequena bagagem. Tinham uma aparência de chamar a atenção e demonstravam querer encetar conversação. Se houvessem podido saber o que mutuamente possuíam de extraordinário, muitos se teriam admirado de o caso estranhamente os colocar assim frente a frente, em um vagão de terceira classe do rápido de Varsóvia. Um deles era um homem baixo, em uns 27 anos, de cabelos crespos, quase pretos, e olhos cinzentos, pequenos e ardentes. Um nariz grande e chato avultava entre os malares proeminentes. Os lábios finos conservavam em sua curva um contínuo sorriso atrevido, de uma ironia maliciosa, mas a fronte bem conformada e alta redimia as linhas grosseiras da parte inferior do rosto. O que mais impressionava, apesar do seu vigor, era a palidez mortal que lhe dava ao mesmo tempo um aspecto de cansaço e um feitio, a bem dizer, dolorosamente ardente, que não se coadunava com o insolente sorriso rude, nem com a expressão dura e presunçosa dos olhos. Agasalhava-o um grosso sobretudo, preto, forrado de pele de carneiro e que não lhe deixara sentir o frio noturno. Já o seu companheiro, porém, tinha ficado exposto ao frio e à umidade dessa noite bem russa de novembro, para a qual, evidentemente, não viera preparado. Trazia este uma capa bem espessa e ampla, com enorme capuz, dessas que, embora muito usadas lá fora, na Suíça ou no norte da Itália, durante o inverno, estão longe, todavia, de servir a quem se propõe uma viagem como a do percurso entre Eldikirchen e Petersburgo. Viável e satisfatória na Itália, longe estava de ser suficiente para a Rússia. O dono da capa era um jovem também de uns 26 ou 27 anos, de estatura pouco acima da vulgar, de cabelos louros e abundantes, faces encovadas e uma barba pontuda tão clara que parecia branca. Seus olhos eram grandes, azuis e fixos. Através deles transparecia algo gentil,
mas com uma expressão afadigada, tão esquisita que muita gente, ao primeiro relance, reconheceria estar defronte de um epiléptico. Ainda assim, o rosto era agradável, bem tratado, de traços finos, sem uma coloração própria, muito embora nessa ocasião estivesse um pouco azulado por causa do frio. Segurava um pequeno embrulho atado e um lenço grande de seda puída, onde de certo estavam todos os seus haveres. Calçava sapatos de sola grossa, cobertos com polainas, tudo à maneira estrangeira. O seu companheiro, de cabelos escuros, o do sobretudo de pele de carneiro, continuava a observar tudo isso, visto não ter o que fazer, e por fim, dando ao sorriso uma indelicadeza maior, em um desses gestos que não raro traem, casualmente, certa satisfação ante a desgraça alheia, lhe perguntou sem a menor cerimônia: com frio? E deu uma sacudidela de ombros. Muito, respondeu com extraordinária presteza o seu vizinho. E pensar que se trata apenas de um degelo. Imagine então se estivesse congelando. Não esperava que por aqui já fizesse tanto frio. Perdi o costume. Está vindo do estrangeiro, hein? Estou sim. Suíça. Credo, não me diga. E o homem moreno assobiou e depois riu. Puseram-se a conversar. Era notável a boa vontade com que o jovem da capa suíça respondia às perguntas do companheiro. Não deixava sequer transparecer nenhum melindre de desconfiança ante a extrema impertinência das indagações inconvenientes e sem propósito. Contou-lhe que estivera uma grande temporada, mais de 4 anos fora da Rússia, que o tinham mandado para o estrangeiro por causa da saúde, de uma certa moléstia nervosa fora do comum, do gênero assim da epilepsia ou da dança de São Guido, com ataques e contrações. O homem intrigueiro, à medida que escutava, não perdia ensejo de rir à grande, e riu muito mais ainda quando o outro, em resposta à sua pergunta: bem, mas afinal de contas, o curaram? Respondeu: qual o quê? Mas então o senhor deve ter gasto muito dinheiro com isso, e nós aqui a acreditarmos nessa gente de lá, observou o homem de preto, criticando. É isso mesmo, aparteou um indivíduo mal ajambrado e corpulento, de uns 40 anos, com um narigão vermelho e a cara cheia de espinhas, que estava sentado rente deles. Pelo jeito devia ser algum funcionário subalterno, com os defeitos típicos da sua classe. Pois é, absorvem todos os recursos da Rússia para acabarem não fazendo coisíssima nenhuma. Oh, no meu caso o senhor está completamente equivocado, redarguiu o paciente chegado da Suíça em um tom amável e conciliatório. Naturalmente, não posso contradizer a sua opinião, porque não estou a par de tudo isso. Mas no meu caso, o médico me conservou lá aproximadamente durante 2 anos, à própria custa, e ainda gastou o resto do seu pouco dinheiro com esta minha viagem para cá. Como assim? Então o senhor não dispunha de gente sua que pagasse? Indagou o homem moreno. Não. O senhor Pavlichev, que costumava pagar por mim, morreu há 2 anos. Escrevi, à vista disso, para Petersburgo. A senhora é
Tiná, uma parenta minha longe, mas não obtive resposta. Então tive de vir. E para onde vai agora? O senhor quer se referir onde vou ficar? Bem dizer, não sei. Por aí. Ainda não pensou nisso, não é? E os dois ouvintes riram outra vez. E não me admiraria nada se esse embrulho aí fosse tudo que o senhor possui de seu neste mundo. Aventou o homem do sobretudo preto. Nem vale a pena apostar, retrucou o funcionário de nariz vermelho com ar jocoso. Eu cá não me abalançaria a isso, quanto mais a aventar que aqui o amigo tem alguma coisa no carro de bagagem. Aliás, convenhamos, a pobreza está longe de ser um vício. Pelos modos, esse era de fato o caso. E o jovem logo confirmou tal suposição, e imediatamente com a sua presteza peculiar. Seja lá como for, o seu embrulho merece consideração, prosseguiu o funcionário, depois que todos se riram à larga. Sim, todos, pois por mais estranho que pareça, o dono do embrulho também se pusera a rir, encarando-os, o que aumentou de muito a alegria. Embora se possa apostar na certa que dentro dele não haja Luíses nem Fredericos, e muito menos florins brunidos, sim, pois se não bastassem as polainas que o senhor usa sobre as botinas compradas no estrangeiro, suficiente seria acrescentar esse embrulho o tal parentesco com a pessoa como a senhora Epantiná, a mulher do general. Sim, convenhamos que esse embrulho aí se reveste de um valor todo especial, se é que realmente a senhora Epantiná é sua parenta. Não vá o senhor estar laborando em um equívoco, em um desses enganos que soem muitas vezes acontecer, por via de um excesso de imaginação. Outra conjetura certa, essa do senhor, concordou e esclareceu o jovem louro. Trata-se realmente, por assim dizer, de uma afirmação muito relativa, pois ela quase não chega a ser parenta minha, tanto que nem me surpreendi por não haver recebido resposta. Eu já contava com isso. Botou fora então o dinheiro dos selos. Em todo caso o senhor é franco, não tem empáfia, o que já é a seu favor. Ah, conheço o general Epantin. Aliás, toda a gente o conhece. Basta ele ser como é. E em tempos conheci o senhor Pavlichev, também que pagou as suas despesas na Suíça. Se é que se trata de Nikolai Andreevich Pavlichev, pois houve dois com esse nome, eram primos. O outro vive na Crimeia. Falecido Nikolai Andreevich era um homem de valor e muito bem relacionado. Chegou a possuir 4.000 servos. Exatamente, Nikolai Andreevich era o nome dele. E ao responder o jovem olhou atentamente de alto a baixo. O cavalheiro que sabia tudo. Tais cavalheiros oniscientes são encontrados muitas vezes em uma certa camada da sociedade. Sabem tudo. Tanto a sua incansável curiosidade como as suas aptidões de espírito inclinam-se irresistivelmente em uma direção. Sem dúvida por falta de ideias e de interesses mais importantes na vida, como diria um pensador moderno. Mas as palavras, eles sabem de tudo, devem ser tomadas aqui em um sentido quiçá limitado. Em que departamento fulano trabalha?
Que espécie de amigos tem? Quais os seus proventos? Onde foi governador? Quem é sua mulher e que dote lhe trouxe? Quais são os seus primos de primeiro grau? Quais os de segundo? E outras coisas deste jaez. A maioria de tais cavalheiros oniscientes vive com as mangas coçadas nos cotovelos e recebe um ordenado de 17 rublos por mês. As pessoas de cujas vidas eles conhecem todos os pormenores ficariam perplexas se lhes fosse dado imaginar suas intenções. Mas muitos desses cavalheiros arrancam de tais conhecimentos uma consolação sobremaneira positiva, o que importa em uma ciência completa, disso derivando um alto respeito e um mais alto prazer espiritual. Não se pode negar que se trata de uma fascinante ciência. Farto estou de haver visto homens cultos, literatos, poetas, políticos, que procuraram e acharam nessa ciência o seu mais elevado conforto e a sua última finalidade, apenas tendo conseguido fazer carreira mediante emprego de tais dons. Durante esta parte da conversação, o homem moreno deu em bocejar e em olhar através do vidro da janela, esperando impacientemente o fim da viagem, não tardando a ficar bastante inquieto, deveras mal contendo a própria agitação. Na verdade, seus modos não deixavam de ser bastante estranhos. Ora parecia ouvir sem escutar, ora parecia olhar sem ver. Chegou mesmo a rir, uma vez ou outra sem saber de quê, ou logo se esquecendo do motivo. Desculpe, com quem tenho eu a honra de... perguntou de repente o homem da cara cheia de borbulhas, voltando-se para o moço do embrulho. Príncipe Liev Nikolaevich Mishkin é o meu nome, respondeu este último, sem a menor hesitação, de modo muito espontâneo. Príncipe Mishkin Liev Nikolaevich. Não conheço, nem creio já ter ouvido, respondeu o amanuense pensativamente. Claro que não estou dizendo que desconheço o sobrenome, que até é histórico. Compêndio de história de Karamzin dá, e com notórias razões. Refiro-me ao senhor pessoalmente. Não me constava que houvesse príncipes Mishkin por aí. Pelo menos não se ouve falar neles. Creio que não haja mesmo, respondeu logo Mishkin. Ou melhor, só existe um atualmente, que sou eu. Cuido ser o último deles. E no que se refere aos nossos pais e avós, alguns não foram senão pequenos proprietários rurais. Meu pai foi cadete, depois tenente do exército. No entanto, a senhora do general Panchin não deixava de ser, de certa forma, uma princesa Mishkin, pois como tal foi nascida. Foi a última da sua fornada também. A última da sua fornada, boa. Com que graça o senhor esclareceu isso? Chasqueou o funcionário público. O homem moreno também se arreganhou todo. Mishkin ficou até surpreendido em haver perpetrado um gracejo. Aliás, muito insípido. Palavra de honra que me exprimi assim sem pensar, explicou ele, por fim, meio zonzo. Lógico que foi sem pensar, concordou um funcionário bem-humorado. E o senhor, lá no estrangeiro, também esteve estudando com professores, príncipe? Perguntou sem mais aquela, o homem do sobretudo de pele de carneiro. Estive, sim, senhor, pois eu nunca estudei nada. Bem, eu
Quer o senhor saber? Só estudei um pouquinho, acrescentou o príncipe, quase como a querer pedir desculpas. Eles lá não me apertavam por causa da minha doença. Nisto o homem da capa preta se saiu com esta a queima-roupa. Conhece os Rogojin? Não os conheço absolutamente. Dou-me com muita pouca gente aqui na Rússia. O senhor é um Rogojin? Sim, chamo-me Parfion Rogojin. Parfion? O senhor é um desses Rogojin que começou logo o funcionário, tomando um ar de crescente circunspeção. Perfeitamente, um deles. Sou um dos tais Rogojin, sim. Talhou imediatamente o homem moreno, com um feitio grosseiro de irritação. Não se tinha dirigido uma única vez ao homem das borbulhas. Na verdade, até ali, só havendo falado com Michigan. Não me diga. E o amanuense se petrificou, cheio de espanto, enquanto os olhos pareciam querer saltar-lhe das órbitas. E logo seu rosto assumiu uma expressão de servilismo e de reverência, quase que de pânico. É parente, porventura, de Semyon Parfionovitch Rogojin, cidadão honorário e hereditário que faleceu há coisa de um mês e que deixou uma fortuna de 2,5 milhões de rublos? E como sabe você que ele deixou 2,5 milhões? Retrucou o homem moreno, sem se dignar olhar para o funcionário público, nem mesmo de relance. Veja este sujeito. Se voltou bem para o príncipe, indicando com gosto, com um gesto de pálpebra, o outro. Que lucra gente como essa em bajular logo uma pessoa. Lá isso que meu pai morreu, de fato morreu. Está fazendo já um mês. E aqui, conforme o senhor me vê, estou chegando de Pskov, quase descalço. Patife do meu irmão, mais a minha mãe, não me remeteram um vintém sequer, e muito menos um aviso, nada, como se eu fosse um cão. E estive todo o mês de cama em Pskov, com febre. Mas valha o Deus, agora vai o senhor entrar em 1 milhão intacto, isso, avaliando muito por baixo. E o funcionário agitou as mãos para o alto. E este sujeito a se meter, está vendo só o senhor? Príncipe, disse Rogojin, que acabou se voltando irritado, dizendo para o intruso depois em tom furioso: e escusa de pensar que lhe jogarei um copeque que seja, está ouvindo? Nem que você se equilibre com a cabeça no chão e as pernas para o ar, escutou? Se me equilibro, olá, se me equilibro, está agora, pois não lhe darei coisa nenhuma, pronto, nem que você dance à minha volta durante uma semana, de fio a pavio, pois não dê, ora essa, porque haveria o senhor de dar, mas que dançarei, lá isso dançarei, largo a mulher e as crianças e venho dançar na sua frente, homenagens lhe são devidas, se são. Enforque-se, cuspiu o homem trigueiro, logo se voltando para o príncipe novamente. Há coisa de umas 5 semanas, sem trazer nada a não ser um embrulho como o senhor agora, fugi da casa de meu pai para a casa de minha tia em Pskov, onde caí doente. E enquanto estive fora, meu pai morreu. Deu com o rabo na cerca. Deus o tenha na sua glória, arre, mas quase que quem morria antes era eu. Sim, matava-me, acredite-me, príncipe. Eu que não fugisse.
dava-me cabo do canastro ali na hora, sem cerimônia alguma. O senhor o desgostou com alguma coisa? Indagou o príncipe, olhando para o milionário com um interesse muito especial, perscrutando-o através da pele de carneiro. E conquanto a sua história da herança de 1 milhão tornasse o homem já por si notável, algo mais havia nele que surpreendia e interessava Michik. E motivo deve ter havido para o próprio Rogojin se pôr a conversar prontamente com o príncipe. Na verdade, parecendo se tratar bem mais de uma necessidade física do que mental, despertada mais pela preocupação do que pela franqueza, como se buscasse na sua agitação e no seu paroxismo alguém a fim de exercitar a língua. Parecia estar ainda doente, ou pelo menos com um resto de febre. Quanto ao funcionário subalterno, este então já agora permanecia como que suspenso diante de Rogojin, quase não ousando respirar, agarrado às menores palavras, como à espera que delas caísse algum diamante. Zangado, lá isso bem que ele estava, e bem que lhe sobravam razões, respondeu Rogojin. Mas tudo preparado propositadamente por meu irmão. A minha mãe não posso eu culpar. Não passa de uma velha que vive lendo as vidas dos santos, sentada entre outras velhotas. E o que o humano Semyon disser é lei. Mas por que não me mandou ela avisar ainda a tempo? Eu sei por que foi, sim. Verdade é que eu estava ainda inconsciente a tal altura. Garantem que passaram um telegrama, de fato. Mas o passaram a quem? A minha tia. Ora, minha tia cozinha uma viuvez há mais de 30 anos e passa a vida com os Urodivi, uns romeiros malucos. Isso desde manhã até a noite. Não que seja propriamente uma freira, algo muito pior, isso sim, claro que como velha, havia de se apavorar com um telegrama. Isás foi levá-lo imediatamente à delegacia de polícia, sem ao menos abri-lo, e lá ainda está o estupor. Quem me valeu foi Vassilitch Koniov, que me escreveu contando essa atrapalhada toda. Até me mandou dizer que meu irmão cortou durante a noite as borlas douradas do brocado funerário do caixão de meu pai. Esta jossa deve valer um dinheirão, disse o gajo. Só por causa disso ele pode ser mandado para a Sibéria, se eu quiser, pois se trata de um sacrilégio. Você aí, seu espantalho. Virou-se para o funcionário público. A lei diz ou não diz que isso é sacrilégio? Nota. Urodivi, simples de espírito, muitas vezes epilépticos, que passavam por ter os atributos de santos e um dom profético. Se é sacrilégio, inominável, asseverou o amanuense imediatamente. E não é um caso de Sibéria? Lógico, Sibéria imediatamente. Eles lá cuidam que eu ainda esteja doente. E Rogojin voltou-se de novo para o príncipe. Pois, sem dizer um pio a quem quer que fosse, me meti no vagão, doente mesmo como estava e como ainda estou, e vou tocando para casa. Tu, mano Semyonovitch, ao abrires a porta quando eu bater, vás dar de cara comigo. Fez meu pai virar contra mim, eu sei. Confesso que fiz meu pai ficar zangado por causa de Nastácia Filipovna, por causa do que eu fiz.
Quanto a isso, não há dúvida, sou culpado. A propósito de quem? De Nastácia Filipovna, balbuciou o funcionário com o maior servilismo, como a ligar o que estava escutando com qualquer coisa no seu cérebro. Não vá me dizer que a conhece também, exclamou Rogojin com impaciência. Pois conheço, se conheço, respondeu o homem triunfantemente. Ora, minha vida! Há várias Nastácias Filipovnas. Uma coisa lhe digo, deixe-se de insolência, animal. Voltou-se logo para o príncipe e disse, como a desabafar. Já me palpitava que algum estupor da laia deste não tardaria a se dependurar em mim. Mas talvez seja essa que eu conheço, disse o amanuense ressabiado. Eu, Liebediev, sei de tudo. Compreendo que Vossa Excelência me invective. Mas, e se eu provar o que digo? Sim, eu me refiro a essa Nastácia Filipovna mesma, por cuja causa o senhor seu pai tentou lhe dar umas bengaladas. O sobrenome desta Nastácia Filipovna é Barashikov, e é uma dama, a bem dizer, de alto coturno. É mesmo uma princesa, tal a sua maneira. Está ligada a um homem chamado Totsky, Afanassi Ivanovitch. A esse e a mais ninguém. Pessoa de propriedades e de imensa fortuna, membro de companhias e de sociedades, mediante as quais se tornou muito amigo do general Epanchin. Raios o partam, é isso mesmo. Rogojin acabou ficando surpreso. Ufa, pois não é que o excomungado sabe mesmo? Cá comigo é assim, Liebediev, sabe tudo. Eu dava umas voltas por aí, excelência, acompanhando o jovem Alexandre Likachov. Logo depois que morreu o pai dele, andamos juntos uns 2 meses. Mostrei-lhe umas coisas que eu cá conheço muito bem, a ponto dele não se mexer, um passo que fosse, sem Liebediev. Por sinal que ele agora está na prisão, por dívidas. Mas a tal altura tive minhas oportunidadezinhas de vir a conhecer Armância, Corália, mais a princesa Patsky, Nastácia Filipovna e muitas outras além destas. Nastácia Filipovna, e por qual motivo esse Likachov? Rogojin encarou-o com o senho franzido, enquanto os lábios se crispavam lívidos. Absolutamente, absolutamente, não, senhor, de forma alguma, garantiu o amanuense, com a pressa nervosa. Likachov não a conseguiria por dinheiro algum, não. Ela não é nenhuma Armância. Ela não tem ninguém, a não ser Totsky. Certas noites acontece ir ela se sentar no seu camarote no grande teatro ou na comédia francesa. Não digo que os oficiais, por exemplo, não falem a propósito dela, mas até mesmo eles nada podem dizer contra ela. Lá está a famosa Nastácia Filipovna, dizem, e é tudo. E mais nada, absolutamente, pois não existe mesmo nada. Lá isso é a pura verdade, confirmou Rogojin, franzindo a testa sinistramente. Já uma outra vez, Zaliojev disse a mesma coisa. Ia eu atravessando a perspectiva Nevsky, príncipe, metido no casaco de meu pai, que já tinha 3 anos de uso, quando ela saiu de uma loja e subiu para a carruagem. Fiquei logo abrasado e esbarrei com Zaliojev. Se desmazelado eu andava, elegante e aprumado vinha ele, que nem um oficial de cabeleireiro, como sempre com o seu monóculo.
E dizer-se que na casa de meu pai nós usávamos botas alcatroadas e éramos tratados só a sopas de couve sem carne. Ela não é para o teu bico, rapaz, chasqueou ele. É uma princesa, chama-se Nastassia Filipovna Barashkov e vive com Totsky. E o tal Totsky nem sabe o que fazer para se livrar dela, pois já atingiu a idade crítica da vida, 55 anos, e aspira a casar-se com a maior beldade de Petersburgo. Acrescentou, então, que eu poderia ver Nastassia Filipovna outra vez, ainda naquele dia, no grande teatro, na resta do balé, que ela deveria estar no seu camarote, na sua Baignoire, falar na nossa família, em ir ao balé, nunca passaria de extravagante presunção, pois o meu velho não tinha meias medidas. Ante uma tal audácia, esbodegaria logo com qualquer de nós taxativamente. Mas eu escapuli e me esgueirei teatro adentro, lá permanecendo durante 1 hora, e vi de novo Nastassia Filipovna, com sequência. A noite inteira não consegui dormir. Na manhã seguinte, como de propósito, meu pai cai na asneira de me entregar 2 apólices de 5% no valor de 5.000 rublos cada uma. Vai vendê-las, diz-me ele, e entrega 7.500 rublos no escritório do Andreyev, liquidando assim uma conta que tenho lá, e volta imediatamente para casa com um troco que te fico esperando. Saí com as apólices, troquei-as em dinheiro sonante. Mas quem diz que fui ter com Andreyev? Toquei, mas foi diretamente para a loja inglesa, onde escolhi um par de brincos, tendo cada um deles um diamante do tamanho mais ou menos de um anós. Dei por eles os 10.000 rublos e ainda fiquei devendo mais 400. Disse o meu nome e confiaram em mim. Dali fui com os brincos procurar Zaliojev. Contei-lhe tudo e o intimei. Leva-me à casa de Nastassia Filipovna, mano velho. Despachamo-nos. Não via e nem me posso lembrar que ruas seguíamos, por onde passávamos, por quem cruzávamos. Só sei que fomos parar exatamente na sua sala de visitas e que ela depois apareceu pessoalmente. Naquele instante, como havia eu de dizer a ela quem eu era. E foi Zaliojev quem tomou a palavra. Queira aceitar isto da parte de Parfion Rogojin, como lembrança do encontro com a senhora ontem. Digne-se a aceitar por quem é. Ela abriu o estojo, olhou e sorriu. Agradeça por mim ao seu amigo, o senhor Rogojin, por sua tão amável atenção. Inclinou-se, saudando, e retirou-se lá para dentro. Ah, por que não morri eu logo ali mesmo? Se me atrever a ir à casa dela, fora porque pensara. Só em revê-la morrerei. E o que me mortificava mais do que tudo era aquela besta de Zaliojev haver ficado com as honras e vantagens do ato. Sim, pois mal vestido como eu estava, fiquei a colar diante dela, mudo, pasmado, cheio de acanhamento, ao passo que ele, endomingado na última moda, todo frisado e empomadado, muito garboso, com a sua gravata de riscas, era todo mesuras e salamaleques. Ora, é claro que ela o tomou como sendo eu. Toma atento, ó coisa, disse-lhe eu, já na rua. Não te ponhas a arquitetar patranhas, hein? Estás ouvindo bem? Ele ria. Como é que vais agora prestar contas do dinheiro a teu pai? Bem me pareceu que a solução era, em lugar de voltar para casa,
me atirar ao rio, mas pensei, depois do que houve, que me importa o resto? E entrei uma alma sem remissão. Que horror! Fez o funcionário, encolhendo-se todo, positivamente estava assombrado. Ainda mais sabendo que o falecido era um indivíduo capaz de dar cabo de uma pessoa por causa de 10 rublos. Quanto mais então por 10.000 rublos, credo, acrescentou, meneando a cabeça para o príncipe. Mishkin encarou Rogojin, observando com interesse. Este último se tornara agora mais lívido do que nunca. Capaz de dar cabo de uma pessoa, disse Rogojin, repetindo as palavras do outro e escandindo-as. Quem lhe disse que ele era capaz de liquidar com um sujeito? E voltando-se imediatamente para o príncipe, prosseguiu. O velho descobriu logo o meu estelionatozinho, e de mais a mais Zaliojev saíra a bater a língua, contando a todo mundo. Meu pai agarrou-me, fechou-se no andar de cima comigo e durante 1 hora lhe estive nas garras, desancou-me. Isto é apenas um prefácio, me disse ele. Ainda voltarei para te dizer boa noite. Que pensa o senhor que ele resolveu? Dirigiu-se nem mais nem menos à casa de Nastassia Filipovna. Arrojou-se aos pés dela, chorando e implorando, a ponto de ela acabar indo buscar o estojo e lhe atirar. Aí estão os brincos, seu barbaças, gritou-lhe. E agora duplicaram de valor para mim, visto Parfion ter afrontado tamanha tempestade para nos trazer. Recomende-me a Parfion Semyonovitch e lhe agradeça por mim. Durante isso, tratei de arranjar 20 rublos com Serioja Protushin. Tomei a bênção de minha mãe e corri a tomar o trem para Pskov, onde já cheguei tiritando de febre. Aquelas velhas todas de lá desandaram a ler as vidas dos santos à minha volta, e eu estatelado, bêbado, a escutá-las. Acabei com o resto das moedas percorrendo as tavernas do lugarejo, vagueando pelas ruas sem dar tento de nada. Completamente aparvalhado, ao amanhecer estava em franco delírio e, para cúmulo, os cães não se tinham fartado de rosnar no meu encalço. Escapei de boas. Bem, mas já agora Nastassia Filipovna vai cantar em um outro tom, grasnou o funcionário esfregando as mãos. Isso de brincos, então, patrão. Agora é que ela vai ver o que são brincos. Cale-se você aí. Se ousar dizer mais uma só palavra sobre Nastassia Filipovna, o escangalho. Tão certo como haver um Deus lá em cima. Lanho-o de chicote. Ou pensa que lhe vale de alguma coisa ser íntimo de Likhatchov? Gritou Rogojin, agarrando-o violentamente por um braço. Isso, escangalhe-me. Pois então é que não se livra mesmo de mim, escangalhe-me, e então terá de me aturar deveras. Isso. Desça as mãos sobre mim, como a marcar-me com seu carimbo de posse. Começa. Chegamos. O trem entrara de fato na estação. Apesar de Rogojin haver dito que estava voltando sem ter avisado ninguém, vários homens o esperavam. Assim que deram com ele, prorromperam em exclamações e lhe atiraram com os gorros. Pois não é que Zaliojev também veio me esperar? Sussurrou Rogojin, olhando para aquele bando todo com um sorriso triunfante e algo malicioso. E logo se voltou para Mishkin. Príncipe, não sei por que simpatizei com o senhor. Talvez porque o tenha encontrado em uma emergência destas. Muito embora também haja encontrado esse sujeito aqui e mostrava Lebediev, que não suporto. Vá visitar-me, príncipe.
Arrancar-lhe-emos essas polainas, comprar-lhe-emos um casaco de pele, metê-lo-ei em uma casaca de primeira ordem com um colete imaculado, e mas tudo aquilo de que o Senhor gosta. Enfiarei dinheiro pelos seus bolsos adentro. Iremos ver Nastácia Filipovna. Venha, hein? Ante o que Lebediev bimbalhou de modo solene e expressivo. Ouviu bem, príncipe Liev Nikolaevich? Não perca essa oportunidade. Oh, não perca esta ocasião. Levantando-se, o príncipe cortesmente estendeu a mão a Rogojin, dizendo com a máxima cordialidade: irei com o maior prazer e lhe agradeço haver gostado de mim. Irei ainda hoje mesmo se tiver tempo. Por minha vez, confesso que tive, francamente, muito gosto em conhecê-lo. Que desde o instante em que me contou essa passagem referente aos brincos, senti grande simpatia pelo Senhor. Aliás, antes mesmo de contar esse gesto, e apesar de no começo ter estado a me observar de um modo esquisito, eu já estava gostando do Senhor. Obrigado também pelas roupas e pelo casaco de peles que está me prometendo. Na verdade, ando muito necessitado de roupas e de agasalhos. E quanto a dinheiro, efetivamente o que ainda me resta é uma ninharia. Pois apareça. Esta noite haverá dinheiro, muito dinheiro. Haverá sim, confirmava sem parar o amanuense. Muitíssimo dinheiro, antes de anoitecer, antes de cair o sol. E mulheres também. Gosta de mulheres, príncipe, diga com franqueza. Eu não. Quer que lhe seja franco. Não sei se o senhor compreenderá, mas é que, de certo, por causa da minha doença, nada sei a respeito de mulheres. Bem, se isso assim é, exclamou Rogojin, valha o Deus, que põe suas complacências nas criaturas inocentes. Sim, o Senhor nosso Deus se compraz em criaturas como o Senhor. Reforçou um funcionário público a quem, voltando-se, Rogojin ordenou: quanto a você, siga-me. Desceram logo do vagão. Lebediev acabara ganhando a sua partida. O grupo barulhento sumiu logo ao longo da perspectiva Voznesensky. Quanto ao príncipe, tinha de ir para Liteinaya. O tempo continuava enevoado e chuvoso. Michikin informou-se do trajeto com um transeunte. Como teria de andar umas 3 vestas, resolveu tomar um fiacre.